dia que eu sofri um dos maiores golpes da minha vida, do meu próprio diretor, do meu próprio sócio, me deixou assim completamente desolada. Então eu vou contar essa história pra vocês, pra vocês aprenderem uma coisa no final, porque no final, como eu sou sua guia de carreira, eu garanto pra você que tem um aprendizado, tá bom? Então qual que é a ideia aqui? Eu conto desse jeito rindo, mas gente, eu já chorei muito por causa dessa história, tá? Estava lá, Suzana, linda e maravilhinda, em um período da vida em que ela não tinha certeza de nada. Lembra que a gente estava falando sobre certezas? Eu não sabia de nada dentro da minha carreira, eu não sabia como que eu ia fazer para ter sucesso dentro da minha vida e como que eu ia construir, principalmente, o que eu sonhava. O que eu sonhava? Eu também não sabia. Eu saí da faculdade completamente perdida, não tinha noção de nada, não sabia para onde eu ia, o que eu ia fazer, e como que eu ia fazer e por que eu ia fazer. Mas eu sabia que eu queria estar dentro do mundo artístico e que aquilo me movimentava e me alimentava de alguma maneira. E o que aconteceu, né? Eu conheci um diretor, e esse diretor, ele era relativamente famoso aqui em São Paulo, ele estava construindo muitos projetos, e eu me apaixonei. A verdade é essa. Ai, Suzana contando as vidas amorosas dela. Isso era exclusivo das Fadas Titânia. Eu tô aqui, ó, abrindo meu coração pra você. Então você continua curtindo aqui. Já comenta se você já se apaixonou. Já vai assim, ó. Fofoca de graça, minha filha. Fofoca de graça. Fofoca do mundo artístico. Então, vamos lá, continuando. E aí eu me apaixonei por essa pessoa. Só que, o que aconteceu? Essa pessoa era uma pessoa com uma índole meio duvidosa, né? E dentro dessa índole muito duvidosa, eu acabei me enfiando num relacionamento muito tóxico, em que muitas vezes eu fui humilhada na frente dos meus colegas. Então eu passei por diversas humilhações em que o diretor gritava comigo e falava que eu fazia tudo errado, que eu era horrível e que eu deveria fazer de uma determinada maneira. Passei por diversas situações em que eu fiquei muito tempo sem dormir, porque essa pessoa falava tanto na minha cabeça, né? Eu passei muito por mansplaining. Mansplaining não, aquele lá que a pessoa faz você achar que você tá ficando doida. Se alguém lembrar da palavra, vocês contam aqui, tá? Mas eu não lembro. Passei muito, tipo assim, eu achava que eu tava ficando doida. De tanto que ele falava que eu tava errada, que eu era mentirosa, que não fazia sentido, que eu era traidora, que eu tinha traído ele, que eu nunca tinha traído ele na minha vida. E que a pessoa, ela vai falando tanto dentro da sua cabeça que você acaba acreditando que aquilo é realmente uma verdade. Então passei por essa situação, eu fiquei dentro desse relacionamento por um tempo, até que eu não aguentei mais. E eu decidi que eu ia sair. Quando eu decidi que eu ia sair, eu já tava muito embolada nesse relacionamento. Por quê? Porque eu tava... Calma! Eu era responsável por todos os projetos dentro daquela empresa. Eu era literalmente a sócia daquela pessoa. Todos os dinheiros, as coisas que rolavam lá dentro, eram minha responsabilidade. Apesar de eu não ganhar dinheiro em cima disso. Eu ganhava um salário só, tá? Eu podia ter ganhado muito mais dinheiro, mas não ganhei. Por quê? Porque a Suzana era nova, né? Jovem, inocente. E o que aconteceu foi que, quando eu resolvi sair, eu me lasquei. Por quê? Toda a minha carreira estava sendo construída no terreno dos outros. Sabe aquela história de que se você é que eu não sei, vocês são jovens ainda, mas existe uma história que se você quer construir uma casa, nunca construa no terreno da sogra. Já fica aí pra vocês. Por quê? Se você construir um terreno na casa da sogra, a casa é da sogra, não é tua. Tá bom? Fica aí, tá bom? Nunca construa nada no terreno dos outros. Só que eu construí toda a minha carreira, todos os meus amigos, todas as pessoas que eram do meu convívio junto com aquela pessoa. Quando eu pensei em terminar, toda vez, né, inclusive relacionamento abusivo, ele é assim. Toda vez que você pensa em terminar, o que acontece? Você volta pra trás. Porque você fala assim, eu vou terminar, mas aí eu vou terminar e aí eu vou perder tudo que eu construí? Eu fiquei anos na minha vida pra conquistar aquele lugar. Gente, eu ganhava mais de 6 mil reais por mês naquele lugar. Muito mais. Vocês têm noção disso? E aí o povo fala que ser atriz, ter carreira dentro do mundo da atuação não dá dinheiro. Não dá dinheiro pra quem? Quem que não tá ganhando dinheiro?
Se eu conseguia ter mais salário do que uma pessoa que trabalha na escala 6x1, como que não dá dinheiro? Isso que me revolta, sabe? Quando as pessoas falam que não dava dinheiro. Mas enfim, voltando. Então, o que aconteceu? Toda vez que eu ia terminar esse relacionamento, voltava pra trás, não ia dar certo. E eu ficava indo por esse lugar, dentro dessa confusão. Até que um dia, eu olhei e falei assim, tá insustentável. Eu estava literalmente deprimida. Eu tava numa situação que eu não conseguia mais parar de chorar. E eu falei assim, gente, acabou. Não tem mais pra onde ir, né? Essa pessoa já tava... Ai... tava horrível, tava muito ruim. E já nem olhava mesmo pra minha cara, a gente parecia dois desconhecidos. E aí eu peguei e falei assim, beleza, não caibo mais aqui, vou pra outro lugar. E aí, o que eu fiz? Eu saí da sociedade da empresa, só que eu fui muito, graças aos céus, a gente tem que agradecer a Deus todo dia. Graças aos céus, eu saí em 2000, não vou ficar falando aqui o ano, mas eu saí da empresa e logo depois, assim, um tempo depois, começou a rolar o lance da pandemia. Então passou um tempo relativamente, e aí depois veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu dei graças a Deus que eu tinha saído, mas ao mesmo tempo era pandemia, né? Caos, bagunça, medo. E eu continuei trabalhando com essa pessoa. Eu não era mais da empresa, mas eu continuei trabalhando. E aí o que aconteceu? Grande parte, principalmente no começo da pandemia, o nosso salário foi prejudicado, porque as escolas não estavam recebendo, porque a escola tinha parado e não sei o quê. E eu trabalhava como professora, então as escolas ficaram meio num lugar, não sei como vão te pagar. Só que chegou um momento que eles pagaram. E eles pagaram. Muito bom. Legal, né? O que aconteceu? Quando eles pagaram, eu era responsável, né, por distribuir esse dinheiro para as pessoas. E aí, começamos a pagar as pessoas aos poucos. Só que chegou um momento em que eu tinha que ser paga. Só que eu já tinha falado que eu ia sair. E aí, o que começou a acontecer? Essa pessoa que ficava junto comigo, ela chegou e falou assim, então, Suzana, você quer sair, né? E se, olha como as pessoas são manipuladoras. E se a escola pedir pra você dar aula nesse lugar? Você não vai querer dar aula. Porque a gente tá no meio da pandemia. Mas e se a escola obrigar a gente a dar essas aulas que ficaram faltando por conta da pandemia? Você não vai pagar. E aí eu vou ser responsável por pagar isso? Ou você quer ir lá e fazer? Porque assim, eu vou continuar trabalhando nesse lugar. Eu vou continuar fazendo as coisas lá. Você vai querer fazer? E aí eu peguei e falei, não, o problema é teu. Eu quero meu salário, porque as minhas aulas eu já tinha dado. Eu só queria meu salário. E aí ele falou assim, não, mas isso tá errado. Eu falei assim, mas as outras pessoas receberam. E o que tem a ver isso comigo? Não, mas tá errado, você não vai poder porque você não vai receber, a não ser que você queira continuar comigo. Eu falei, não, eu não vou continuar com você. Eu falei assim, eu posso morrer, eu posso estar com uma arma na minha cabeça, eu não continuo com você. E aí o que aconteceu? Eu desisti. Eu falei assim, então, pra eu ficar longe de você, eu preciso pagar 5 mil reais? Aí ele pegou e falou assim, o seu dinheiro, né? O meu salário. Vocês estão entendendo que é o meu salário, né? Falou assim, eu tenho que pagar 5 mil reais? Aí ele pegou e falou assim, eu falei assim, tá pouco, pode pôr. Eu desliguei o telefone e falei assim, você nunca mais vai me ver na sua vida. Eu nunca mais vi mesmo. Eu nunca mais vi essa pessoa. Pode ser que eu veja. Hoje em dia eu não tenho raiva, né, mais da pessoa, mas enfim, fiz muita terapia. Mas eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês aqui. Tem um negócio pra mostrar pra vocês verem que não interessa o que você tá passando na sua vida. Existem escolhas que você precisa fazer por você. Só você pode fazer. E se for o melhor pra você, você vai descobrir que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Isso aqui é um símbolo, tá? É uma cartinha. Tem uma coisinha aqui também, ó, que eu coloco no meu computador. Isso aqui é um símbolo.
Eu saí da empresa, saí prejudicada, saí com um monte de coisa, saí com menos dinheiro, né? Então, se as pessoas começam sem nada, eu comecei no negativo, eu comecei com menos 5 mil reais. Menos 5 mil reais. Eu não tinha celular pra fazer as coisas pra vocês. Esse computador aqui, ele foi com muito suor na minha cabeça. Eu só consegui comprar ele porque no começo do ano eu tinha juntado dinheiro. Então foi muita relação. E aí chegou o ano passado, em 2024, essa cartinha aqui. Essa cartinha, ela tem um símbolo muito grande, que ela diz o quanto de dinheiro você ganhou até agora. Ela não é literalmente assim, mas ela diz mais ou menos quanto você já ganhou. E aqui está escrito o seguinte: carta de compromisso, você fez 10 mil reais. E aí eu fui olhar parte do meu faturamento ano passado e eu fiz só no começo do ano, eu fiz só no começo do ano mais de 33 mil reais. Vocês têm noção do que é isso? Do que é você ter aberto mão. Então eu abri mão, abrido, não sei qual é. Mas eu abri mão de 5 mil reais e no começo do ano passado eu fiz mais de 30. Então, assim, tem muita coisa que vem na nossa vida pra ensinar sobre como você deve viver, como você deve organizar. E muitas vezes a gente se sente que a vida tá destruindo a gente, sente que é injusto, sente que é malvado, sente que aquela pessoa é mentirosa, por que ela me traiu, por que ela mentiu, né? Eu entreguei, gente, vocês não têm noção, eu dava naquela empresa, naquela outra empresa, eu dava o meu segunda a segunda, eu trabalhava que nem uma maluca. E o que eu recebi de volta foi desonra. Por que vocês acham que eu falo tanto sobre honra com vocês? Por que vocês acham que eu falo tanto sobre vai atrás do que você quer, faça o que precisa? Não construa no terreno dos outros. Faz o você. Para de esperar o outro te dar uma oportunidade. Vai você atrás da sua oportunidade. Tô parecendo uma coaching aqui, mas é verdade. É verdade, porque essas coisas acontecem. Então, o meu conselho pra você é, primeiro, nunca, jamais construa nada no terreno dos outros. A não ser que esse terreno vá contribuir com o seu crescimento, com as coisas que você tá fazendo, com o que você tá construindo. Aí beleza. Aí tranquilo. A segunda coisa é, tem muitas situações que vão vir na sua vida não pra te destruir, mas sim pra ajudar você a evoluir como ser humano. Porque aquela Suzana daquele passado não era capaz de fazer 33 mil reais num mês. Mas essa Suzana aqui é. Então, é a segunda coisa que eu posso trazer pra vocês. E a terceira, eu esqueci. Mas vá atrás dos negócios você, produza você, vá em busca do que você quer. Para de ser maluca e ficar inventando e dando espaço pra sua cabeça. Você não é os seus pensamentos, porque se você fosse os seus pensamentos, você seria uma pessoa horrível, porque dentro da sua cabeça tá passando um monte de pensamento ruim, e você fala que você é ruim, que você é tímida, que você não pode, que você não consegue, mas é mentira. Porque se fosse verdade, você não ia estar aqui assistindo aqui. Se fosse verdade, você não ia estar em busca do que você quer. Se fosse verdade, você não seria essa pessoa incrível que você tá agora. Tá bom? Então, o meu conselho pra você é esse. Eu gosto sempre de trazer as minhas histórias aqui pra você levar isso como uma sabedoria pra não acontecer com você. Tá bom? Porque se acontecer com você, eu vou chegar e vou falar assim: mas você viu meu vídeo, não viu? Ah, então tá bom.